Olá, estou trazendo aqui o GeoGebra com algumas funções para que a gente possa observar todos os elementos da função quadrática, da função do segundo grau que nós vimos no vídeo anterior. Aqui ele já está montado certinho, mas o que eu quero que vocês observem são alguns elementos, tá, que eu vou representar aqui, e como é o comportamento dessa parábola aí que representa o gráfico da função do segundo grau. Só uma indicação aí, é interessante também que depois vocês baixem esse programa no computador de vocês. É um programa muito simples de você estar manuseando e podendo observar alguns elementos fundamentais aí na sua tela, né, sobre a função do segundo grau. Então, só para vocês observarem aqui do lado esquerdo aqui da tela, eu digitei aqui uma função do segundo grau de maneira genérica, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a forma genérica. O valor do a, do b e do c, aqui eu estipulei sendo 1, 3 e menos 4. Então, se você digitar esses valores aqui, 1x ao quadrado mais 3x menos 4, ele já dá diretamente a parábola, essa parábola que está aí na tela. Só que eu coloquei aqui o valor variável para me mostrar para vocês como se comporta essa parábola caso eu altere o valor de A, altere o valor de B e altere o valor de C. Antes de eu fazer essa alteração, eu só quero que vocês observem alguns elementos aqui, ó. Primeiro, né, o A ele é positivo, nós temos aqui a concavidade dessa parábola voltada para cima. Nesse caso, eu fiz aqui também do lado esquerdo o cálculo do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Observe que o delta deu 25. Então, como o delta é maior do que zero, tem aqui duas raízes reais diferentes. E observe aqui na parábola, aqui no gráfico, ó, que eu já tenho aqui o x1 e o x2. O x1, que aqui é 1, e o x2, que aqui é menos 4, observe, como eu falei lá no vídeo anterior, eles representam exatamente a abscissa x do ponto em que a parábola intercepta o eixo x, que é esse eixo horizontal. Tá certo? Então, falar que as raízes da função são exatamente o ponto de interseção da parábola com o eixo x. Outra coisa que eu quero que vocês observem também, tá? Observe que o vértice da parábola está aqui embaixo, ó. É o ponto V, tá? Então observe que essa função, ó, ela vem descendo, 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 chega aqui no ponto V, ela vira, né, faz a curva e vai subindo, subindo, subindo. Então, nesse caso aqui, ó, como o A é um valor positivo, esse valor que está aqui no V do Y é o menor valor possível para a nossa função, ou para o nosso Y. Logo, essa função aqui, do jeito que ela está, ela tem valor mínimo, tá certo? Outra coisa também que vocês podem observar. Observe que aqui o valor de C na função é menos 4. Observe que esse valor de C aqui no gráfico é sempre o ponto que a parábola vai interceptar o eixo Y, certo? Então, observe o valor do C, você já tem aonde que a parábola vai cortar ou vai passar, interceptar o eixo Y. Tá bom? Agora eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Observe que o A é positivo. Se eu alterar esse valor do A, eu só vou correr aqui, ó,
o valor do A. Veja que aqui eu zerei o A. Se eu zerar o a minha função, ela vira uma função de primeiro grau. Aí, por isso tem aqui, ó, A igual a zero, não é função do segundo grau. Ela volta a ser uma função do primeiro grau. Tá certo? Se eu deixar o A negativo, ó, vamos aqui para o A igual a menos 1. Olha como minha parábola ficou. Ó. Ela ficou voltada para baixo. Logo, né, a parábola, o A mudou para menos 1. E observe que, então, que a parábola ficou voltada para baixo. Como eu alterei o valor do A, o meu delta acabou ficando valendo menos 7. Se o delta é negativo, não possui raízes reais. Então, veja que o A é muito importante aí na hora de você, né, observar ele. Se eu mudar o valor de B, o que vai acontecer? Tá? Veja ó, que eu posso aumentar ele. Aqui eu coloquei valor máximo de até 10. Ó, eu posso aumentar. Ó. Observe ó, que conforme o valor dele, ele já passa o delta a ser um valor positivo e passa a ter x1 e x2. Ó. E veja que o valor do vértice da parábola, ele vai acompanhando. Agora veja que interessante, uma coisa que não muda. Ó, a parábola muda, mas continua passando no menos 4, que é o valor do C. Ó, ele muda, ele faz tudo. Ó, ele muda até de lado. Ó. Veja. Mas o valor de C, que é o ponto que a parábola intercepta o eixo x, continua sempre sendo o mesmo valor. Se eu mudar o valor de C, olha, veja que a parábola ela fica praticamente fixa, né? Essa linha vermelha aí que a gente chama de eixo de simetria, ó, e a parábola ela só vai subir e descer, né, em função do ponto que ela vai interceptar o eixo x. Se tiver um valor em que o delta é negativo, ela fica abaixo, né, o vértice fica abaixo do eixo x. Se o delta ficar positivo, ele fica acima do eixo x. Então, veja que muda completamente o comportamento. Mas quando você muda o A, você muda praticamente tudo sobre a parábola. Você muda a concavidade, você muda a posição do eixo de simetria, você muda tudo. Quando você mexe com o B, você muda mais, né, a questão do valor, né, do eixo de simetria aí, ó. Ó, veja que quase ele não influencia no valor do delta. Não. Enfim, né, você tem essa possibilidade. E observe, agora o A, como eu falei, muda concavidade, muda raiz, ele muda tudo. Então, é um elemento muito importante aí dentro do estudo da função do segundo grau. Certo? Então, ó, só para vocês verem. Então, toda vez que vocês quiserem construir um gráfico, conferir, você pode, né, vir aqui no GeoGebra, é só você digitar, não é complicado. Ó. Tipo aí, se você quiser a função f de x, né, igual, um exemplo, 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Se você der Enter, né, ó, já construiu aí, ó, essa
nova função aí que está valendo. Veja que já substituiu. Tá bom? Então, seria isso. Seria algumas visualizações aí que você pode ter do gráfico da função do segundo grau utilizando o programa GeoGebra. Tá? Então, baixem depois para vocês conferirem, para vocês observarem. É um programa muito bom que vale muito a pena. Até o próximo vídeo.